Pessoal, muito bom dia para quem está ali no chat. Estava dando uma espiada, vocês comentando ali, né, de todos os processos. Falando agora dos professores, alunos que já trabalharam comigo em outros locais, mas para aqueles que não trabalharam, pessoal, nós temos 2 encontros hoje pela manhã. Agora e depois a terceira, a última palestra da manhã, a gente volta a conversar sobre um tema que está alinhado com a neuropsicomotricidade, mas ele destoa um pouquinho deste primeiro tema, tá certo? Então temos 2 conversas aqui. A Mara trouxe para todos nós ali uma pequena introdução do que é que a gente vai desenvolver acerca desse tema. Então, para ser bem breve e diretivo nessa entrada, o que é um déficit motor? De que maneira eu compreendo ele, Wesley? Ele pode vir de que lugar? Então, uma vez que eu entendo de onde ele vem, quais são os fatores de causa, eu gosto muito de chamar que a causalidade de um problema, ele te abre portas para que você entenda não só a problemática de cunho neurológico, talvez alguma patologia, talvez alguma disfuncionalidade, alguma lesão, por que não algum transtorno. Então aqui eu tenho um grande campo que vai me permitir compreender os processos neurofisiológicos, neuroanatômicos e me permite compreender melhor com o que é que eu estou trabalhando. Uma vez que eu compreendo este caso, este quadro, eu tenho a possibilidade de pensar numa intervenção muito mais eficiente, num processo de entrega muito mais robusto. Então, primeiro de tudo, eu preciso ir lá para esse campo da neuro, preciso lá entender os aspectos neurocognitivos, neuroanatomofisiológicos, para aí sim compreender o que é que eu tenho que fazer na prática. E desta maneira, gerar entregas, gerar respostas cada vez mais interessantes. Então, pessoal, para ser bem pontual nesta colocação inicial, a brincadeira é assim. Os nossos déficits motores, eles podem vir pela falta da estimulação, como a Mara nos trouxe, e se foi isso, pessoal, dos problemas dos menores, basta cada um de nós pensar nas linhas de intervenção, gerar aumento na estimulação dirigida para alguns fatores psicomotores e tudo se alinha muito rapidamente. Então, se é só falta de estímulo, a gente consegue correr atrás desse prejuízo e reverter bons quadros, tá certo? Agora, nós muitas vezes vamos trabalhar com problemas de cunho neuropsicomotor, aspectos de déficits que geram uma incapacidade ou pelo menos uma limitação na comunicação do meu sistema nervoso para com os meus tecidos corporais. O que isso quer dizer? A ligação, as propostas, todo este campo neurológico, tudo aquilo que eu estou pensando, analisando aqui na minha cadeia superior, de que maneira ele vai ser entregue lá para os meus dedinhos se mexerem, lá para a minha perna se movimentar. Então, muitas vezes, quando eu passo a fazer esta leitura de uma incapacidade, ou pelo menos uma limitação, de mandar informações do meu cérebro para a minha mão com precisão e com eficiência, do meu cérebro lá para as minhas pernas com eficiência, nós estamos tratando de déficits motores. Obviamente, no corpo humano, tudo é movimento e funciona nesta hierarquia, combinado, pessoal? Então, por mais que eu venha aqui hoje pela manhã e eu explique para você dessa maneira, existe uma hierarquia. Tudo começa na tua base neurológica, no campo superior, e ele deve ser levado, direcionado para a periferia corporal. Isso é o que nós chamamos de comandos neuromotores. Olha lá, hierarquia. Vem sempre de cima para baixo. Sempre eu vou respeitar esta proposta da base de sistema nervoso para com os tecidos musculares. E aqui que mora a grande sacada. A gente está tão habituado a olhar para o aspecto neuromotor e falar de escrita, falar de aspectos vinculados ao movimento das mãos ou das nossas pernas. Mas como a Mara trouxe lá na introdução, falar é movimento, não é? Respirar também não é movimento? Então, o corpo humano ele funciona por meio de todos os comandos neuromotores. E aqui eu tenho uma sacada bem legal para vocês. Reflitam comigo em qual lugar do corpo humano, em que lugar do nosso sistema nervoso ficam armazenadas as memórias motoras, os movimentos corporais. Que lugar que você guardou todos os teus aprendizados? Você consegue me trazer essa informação de maneira rápida? Alguma ideia? As nossas memórias motoras, pessoal, elas estão guardadas no córtex motor. Esse córtex motor, ele tem algumas subdivisões, evidentemente, mas para uma base de localidade, pensa na moleirinha de uma criança. Sabe aquela região acima da cabeça de uma criança que é toda molinha quando ela tem poucos meses,
e poucos anos de vida, que vai calcificando aos poucos, pense que ali abaixo nós temos um grupo de neurônios que estão preocupados com o aprendizado motor, com o comando motor, com tudo aquilo que você associa acerca do movimento. Bacana. Então, se eu tiver uma falha nessa região, será que os meus movimentos podem ser comprometidos? Sim, eles podem. Agora vamos pensar de uma outra maneira. Córtex motor está aqui. Em que lugar da cabeça humana, do cérebro humano, está a área da fala, da oralidade, esta base que me permite falar com vocês? Você tem uma ideia? Já ouviu falar de área de Broca? Ou área de Broca? Esta área de Broca está aqui, ó, córtex motor aqui. Pensa que eu vou descer um pouquinho aqui para o lado, ó, córtex motor bem em cima. Coisa de um dedo para o lado, levemente descendo em direção à minha orelha, e 1,5 centímetros para baixo. Em outras palavras, coisa de um dedinho, pouco mais de 1 centímetro da área do córtex motor. Tem um grupo de neurônios que é responsável por eu falar, por me ajudar nessa articulação de músculos orofaciais. Beleza? Ótimo. Então, se eu tenho problema no córtex motor ou na ordem motora, eu não posso apresentar problemas também na minha oralidade? Posso. Legal. Então vamos para uma outra reflexão. O córtex motor está aqui em cima, certo? Em que lugar está a área somatosensorial dos indivíduos? A parte da percepção sensorial. Ela fica onde? Córtex motor aqui em cima. Coloca um dedinho para trás. É uma área vizinha posterior ao córtex motor. Como se fosse um arquinho de cabelo, atrás do córtex motor. Ali eu tenho a área somatosensorial, base das nossas percepções, por que não de algumas sensações. Então, se eu tenho problemas motores, será que eu posso apresentar também problemas sensoriais? Posso também. E por fim, em que lugar está a área da linguagem? Para leitura, para escrita, para os aprendizados do nosso cotidiano, que serão muito potencializados no processo da alfabetização. Então, volta lá. Córtex motor aqui, área somatosensorial levemente atrás. Você vai descer um pouquinho, então não vai ser nem do lado, nem em cima e nem atrás da sua cabeça. Meio que em diagonal aqui, ó. Nós temos a área da linguagem. Você consegue perceber que todas essas áreas que eu comentei com vocês, elas são vizinhas umas das outras? Tá uma ao lado da outra? Então, se você tem uma criança que apresenta possivelmente algum déficit motor ou algum comando motor ineficiente, você pode verificar nessa criança problemas na verbalização, problemas na leitura, problemas na escrita, problemas na base sensorial. E a grande sacada aqui é, Wesley, comecei a fazer terapia, comecei a fazer intervenção neuropsicomotora, comecei a trabalhar com o desenvolvimento prático de algumas ações e por uma coincidência do destino, a criança está melhorando. Gente, isso não é coincidência. Tá? Por mais que isso não esteja classificado no DSM, lá nos níveis de transtornos, você vai basicamente fazer assim... Bom, eu entendi todo o alicerce neurológico, entendi os fatores de causa, e quando uma dessas regiões dá problema, automaticamente você consegue fazer uma menção, você consegue fazer uma leitura totalmente direcionada a algum outro mecanismo que está falhando, talvez vinculado à linguagem, talvez vinculado à escrita. Então, pessoal, toda vez que você pensar em déficit motor, tenta perceber que a base neurológica ela tem total peso e importância. Esse defeito pode vir do meu sistema nervoso ou no caminho dele até os tecidos, tá bem? Então, esta é uma preocupação interessante. E aqui você já tem a ideia de propostas interventivas no déficit motor. E a gente nem terminou a primeira palestra, só estamos começando. Eu nem mudei a tela direito ainda. Wesley, o que é que eu tenho que fazer nos processos interventivos? Você vai, primeiramente, observar alguns desses fatores de causa, tá certo? Então, o que eu posso colocar a vocês de entrada? É muito comum nos déficits motores, nesta incapacidade ou limitação de comunicação neuromotora, que você verifique na criança baixo tônus, ou seja, uma contração muscular parcial muito pequena, uma sinalização neuromotora que permite uma contratilidade mais flácida da musculatura. E isso serve para os meus braços, serve para as minhas pernas, mas também serve para os músculos da face. E aí pensa junto comigo.
Se eu tenho baixo tônus na minha face, tônus muscular, tem baixa contratilidade aqui nos músculos do meu rosto, será que eu vou conseguir ter uma boa oralidade? Será que minha fala vai ser legal? Se eu tenho baixo tônus na face, possivelmente vai ter uma criança assim, ó, boca aberta, boca não fecha, não para fechado. No resultado dessa brincadeira, o que surge? Extremos processos de salivação, a criança baba demais. Tá, isso é ruim, é um pouco desconfortável, né, Wesley? Mas tá, se a criança malemar consegue manter a boca fechada, como é que você espera que ela articule adequadamente os processos fonoarticulatórios? Isso é tônus, pessoal. A falha está no tônus muscular, tá certo? Ah, Wesley, mas eu também tenho nessa criança tônus muscular baixo lá para as pernas, para os braços. Sim, você vai verificar isso em uma criança que tem dificuldade de brincar, dificuldade de participar de atividades coletivas, dificuldade de realizar atividades motoras amplas e, obviamente, atividades motoras vinculadas à coordenação motora fina, como o movimento de pinça para a escrita. Mas a gente só observa e percebe essas variáveis quando eu, enquanto pai, percebo que meu filho não está acompanhando adequadamente os outros coleguinhas, não está conseguindo acompanhar adequadamente os processos de evolução educacional. E aí, em virtude desta razão, eu começo a investigar. E aí eu percebo que eu tenho déficit motor nessa criança com 4, com 5, com 6 anos, quase lá no processo da alfabetização propriamente dita. Então eu perdi uma janela, eu perdi um tempo bastante elevado, porque eu não observei o baixo tônus, os prejuízos sensoriais, os prejuízos de equilíbrio que começaram a sinalizar nessa criança com 1 ano, com 2 anos. Então perceba que a preocupação neuropsicomotora é interessante. E aí agora esta tela que você está vendo faz sentido. Depois de toda esta introdução, essa tela faz sentido. Você vai sempre se preocupar com bases neuropsicomotoras, ou seja, hierarquizadas, como eu coloquei, de cima para baixo? Vai. Sempre que você for estudar e tentar entender um quadro, parta por esta base que eu coloquei a você. Mas quando você for intervir lá no teu dia a dia, na tua casa, na escola, na clínica ou em qualquer lugar, você vai pensar nesses processos ao contrário. Como eu crio uma atividade, de que maneira eu crio uma proposta de intervenção que vai trabalhar contrariamente para estimular o sistema nervoso. Ou seja, eu tenho uma criança com déficit motor que talvez tenha problemas sensoriais. Então, problema sensorial é vizinho do córtex motor, não é? Então, eu vou promover uma atividade aqui, ó, como minha garrafinha de água. Dá para perceber na câmera que ela tá suada, né? Que ela tá úmida. Tô trabalhando com base sensorial aqui, ó. Quando a minha mão toca na garrafa, eu gero uma informação no sentido oposto. Base sensorial, captei a informação, os neurônios da minha mão passam pelo meu braço, chegam na minha coluna, da minha coluna sobem para o meu cérebro, para que eu entenda, para que eu perceba a umidade, que a garrafa está fria. Em outras palavras, por meio de uma prática externa, estou estimulando as minhas mãos pelo tato, e isso está gerando uma sobrecarga de comunicação no meu cérebro. Então eu aprendo de cima para baixo, mas eu intervenho de baixo para cima. E dessa maneira, pouco a pouco, você faz com que os circuitos neuronais, eles melhorem um pouquinho a sua base de processamento. Eles melhorem, otimizem um pouquinho o seu nível de performance de base motora. Combinado, pessoal? Ficou simples de entender essa primeira base de preocupação que eu coloco a vocês? E aí, a partir disso, essa tela é muito simplória a partir de agora. As áreas todas que eu mencionei na minha fala inicial estão representadas para vocês neste slide. Olha que legal ali, ó. Córtex motor, área somatosensorial, a área que envolve os aspectos fonoarticulatórios para fala, a área da linguagem e ainda como bônus lá na nuca, a parte da visão. Consegue observar que elas são áreas separadas, cada cor desta representa uma rede de neurônios, cada um trabalha com um determinado campo, mas dá para perceber que elas são muito próximas umas das outras? Então, se uma dessas der problema, diversos problemas motores vão surgir. Agora, quando eu intervenho com um ou com outro elemento, diversas dessas áreas serão estimuladas e todas elas melhorarão basicamente de forma conjunta. Então, aqui um outro insight, uma outra base de conexão para vocês.
Toda vez que eu ou qualquer outro professor explicar isso para vocês lá na pós-graduação, né? O pessoal que foi meu aluno ou é meu aluno lá nos cursos da pós, já sabem disso. Pessoal, aqui vocês têm a separação da estrutura neurológica. Isso é fundamental para que a gente aprenda. Mas jamais se esqueça que o teu cérebro é um grande bloco, ele trabalha tudo de maneira conjunta. Eu aprendo separado, eu explico separado. Mas lá no nosso dia a dia, dentro da cabeça de um determinado indivíduo, isso é um bloco de comunicação, isso é um bloco de informação onde um ajuda o outro ou um atrapalha o outro. Matou, pessoal? Fechou? E aí, claro, eu sempre convido o pessoal para dar uma espiadinha, pelo menos, lá nos processos, né, dos cursos oferecidos pela REMA. Esse curso da neuropsicomotricidade, ele é um curso top, a gente tem trabalhado bastante com ele, né? E dentro de alguns componentes que eu acabo atuando, a gente consegue ampliar um pouquinho essa base de discussão. E aí muitas das dúvidas que vocês trazem para nós, a gente consegue debater em níveis mais profundos. E aí, claro, esclarecer, né, algumas dessas etapas todas. Mas, Wesley, você começou a falar aí, mas eu ainda não entendi muito bem o que é um déficit motor. Déficit motor é algo que gerou um processo de estimulação ruim, a criança foi negligenciada, e em virtude disso ela faz movimento ruim? Isso mesmo, pessoal. Então vamos para um último insight aqui dessa primeira abordagem. Todas as vezes que você olhar uma criança realizando um movimento, brincando talvez, você observar ela, e você vai fazer a seguinte análise: esse movimento que eu estou vendo, ele é bom ou ele é ruim? O movimento, ele é top ou ele é um movimento mais ou menos? Se ele for um movimento bom, você vai fazer assim, nossa, se o movimento é bom é porque os processos neuronais, os circuitos neuronais também estão em ótimo estado. Agora, se os movimentos estão ruins, opa, a base da memória lá no sistema nervoso não está legal. Alguma coisa não funcionou direito. Aí pode ser falta de estímulo, então a gente vai reverter esses estímulos e vamos melhorá-los. Ou, quem sabe, eu estou tratando de um déficit. Algum déficit vinculado, por exemplo, vamos a um famoso, um AVC, um AVE, por que não uma deficiência, por que não uma disfuncionalidade, por que não uma doença autoimune? E aqui a gente pode ir lá para as deficiências físicas, deficiências neuromotoras, anomalias cromossômicas, e a gente poderia abusar um pouco desta ampliação. Mas nesse sábado de manhã, como eu não tenho 8 horas como lá na pós-graduação, eu tenho apenas 50 minutos para essa primeira palestra, vamos pensar em algo bem pontual, algo bem eletivo, bem direto, bem rápido para entender, pessoal. Aqui eu tenho a divisão de em quais locais eu posso ter um problema neuromotor. Em que lugar que isso pode acontecer, Wesley? Em que pontos neurológicos podem aparecer um déficit motor? Bem fácil. Você vai analisar 4 possíveis locais. 4, só 4, gente. Começando de cima para baixo, como uma hierarquia, eu posso ter um problema lá no meu sistema nervoso, lá no meu cérebro, como eu falei agora há pouco a vocês. Então, aqui nos meus circuitos neuronais, alguma coisa pode não funcionar bem. Tá certo? Então, algum elemento aqui na minha base neurológica pode estar dando defeito. Isso pode ser causado por uma lesão, por uma disfunção ou mesmo por hereditariedade, por genética. Então, eu tenho alguma falha em todo este mecanismo. Aqui, eu vi alguém colocando no chat, poderíamos até sim começar a correlacionar isso com paralisia cerebral, tá certo? Mas olha lá, eu tenho uma falha na estrutura superior. Mas, Wesley, onde mais eu posso ter problemas neurológicos? Eu posso ter problema na minha estrutura de base neuronal, como sistema nervoso central ou mesmo sistema nervoso periférico. Então, eu vou dividir neurônios que estão dentro do sistema nervoso central ou eu posso ter um problema lá no meu sistema nervoso periférico, que está saindo da área central e levando o comando para minha mão, para minha perna, tá certo? Perfeito, Wesley, entendi 2 lugares já. Qual seria esse terceiro ponto de problemática? Sinapse, gente. Vocês já estudaram aquela comunicação, aquela fofoquinha entre os neurônios?
Lá na pós a gente estuda bastante. Sinapse é um fator causal interessantíssimo. Muitos problemas que vocês encontram no dia a dia é devido a uma falha no processamento sináptico. E aí esse processamento sináptico pode acontecer em qualquer nível corporal. Pode ser, por exemplo, sinapses ruins no meu cérebro, pode ser sinapse ruim na minha coluna, pode ser sinapse ruim na base da minha transição de sistema nervoso central para periférico. Então eu tenho uma condição de localidade em que sinapses falham. E por que não falar de sinapse neuromotora? Eu posso ter prejuízos sinápticos e muitas doenças autoimunes, muitas síndromes hereditárias apresentam uma falha na comunicação neuromotora entre um neurônio e o nosso músculo. E, por fim, eu posso ter um problema dentro do próprio músculo. O meu músculo, a minha célula muscular está comprometida por algum fato, por algum caso. E aí ficou fácil de entender. Quando você descobre a causalidade do problema, em um desses níveis que eu falei, ou diante de tudo que eu te trouxe até aqui, você passa a entender melhor o uso de remédios, qual é a melhor terapia, qual é a melhor intervenção, qual é a melhor estimulação para aquele determinado indivíduo, para aquela determinada criança. Sem isto, você está dando tiro no escuro. Eu vou jogar aqui de qualquer maneira, quem sabe eu acerto. E isto é algo muito ruim no que concerne o processo de estimulação diretiva. Pessoal, eu tenho que saber o porquê é que eu estou fazendo cada coisa. Eu sempre digo nas aulas que não existe atividade ruim ou errada. Não tem. Todas elas têm o seu potencial. Talvez a atividade escolhida por você não cabe para aquele determinado público ou naquele determinado momento. Talvez aquele determinado remédio esteja agindo em um ponto cognitivo, em um ponto neurológico, um ponto corporal que vai contrária, por exemplo, ao processo daquela determinada patologia, tá certo? Então aqui, gente, nós temos sim algumas preocupações. Me perguntaram, né, duas coisas no chat que eu passei aqui o olho rapidinho. Gente, vocês podem ir perguntando no chat, que como ele sobe muito rápido, às vezes eu não consigo ver tudo. Mas, por exemplo, gagueira foge disso daqui, mas está vinculado aos processos neurológicos. Você vai se preocupar um pouquinho mais com apoios emocionais, estabilidade afetiva, que é um preceito neuropsicomotor interessantíssimo, beleza? E aí alguém me perguntou assim, perdão que eu não vi o nome, tá? Qual é a maneira que eu vou descobrir quais são esses pontos de causalidade? Como é que eu vou descobrir todas essas situações? O ponto inicial é por uma avaliação neuropsicomotora ou motora. Então você vai avaliar um pouquinho disso, eu vou falar disso brevemente, mas muito brevemente, na nossa terceira palestra. Só que lá na pós-graduação, a gente tem pessoal que já trabalhou com isso, na pós-graduação nós temos 4 noites para falar disso. São 16 horas só para falar de avaliação neuropsicomotora. Mas tá, as bases avaliativas me permitem entender os fatores de causalidade, se é só estímulo ou é algum ponto falho. E aí, para isso acontecer, eu tenho que trabalhar com bases multidimensionais, multifatoriais. Então, eu vou trabalhar com o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o neurologista, com o psiquiatra, com o neuropediatra. Então, aí a gente vai buscar uma observação mais ampla. Talvez por exames de imagem, talvez por testes motores. Então, a gente vai começar a fazer uma varredura muito mais pontual, para que uma conclusão ela possa se desenhar, tá bem? Então, aqui a gente tem um leque bem legal. Mas se você seguir essa premissa inicial, você já tem aí algumas bases, algumas ideias de como entender os déficits motores. E essa imagem representa para vocês justamente isso. Qualquer falha nessas comunicações, você terá na sua frente uma criança com problema motor. Beleza? Como eu disse antes, e como até a Mara levantou lá atrás, né, nós podemos ter déficits motores para tudo. Normalmente, onde eles aparecem, Wesley? Onde tem esse déficit motor? Nos membros inferiores, nas nossas pernas. Como uma criança que apresenta muita fraqueza, uma criança que apresenta baixo tônus, como eu falei agora, uma criança que apresenta dificuldade de ordem sensorial. Eu tenho dificuldade nessa base das sensibilidades, por exemplo. Sensibilidades que podem gerar ausência de sensação. Eu não estou percebendo a textura, eu não estou percebendo a umidade, eu não estou conseguindo reconhecer. Ou, por base, nossa, essa garrafa está gerando dor na minha mão.
está gerando agonia. As percepções extraídas pelo tato, ou pelo olfato, ou pelo teu ouvido, chegam a ser tão intensas que geram dor por parte do aprendiz. Ok, pessoal? Então, olha como é grande, como é importante todo este processo. Olha como nós temos aí uma macroestrutura para a gente considerar. E isso tudo que eu trouxe foi apenas um pequeno pedaço. Mas vamos começar a pensar um pouquinho agora em base psicomotora prática, propriamente dita. Vamos começar a funilar essa ideia para uma entrega agora mais concreta, real, saindo deste campo neurológico, que é fundamental. Sempre ele tem que vir primeiro na sua observação. Mas a gente tem que ter aí um pouquinho de cautela no seu desenvolvimento. Essa tela, pessoal, traz a vocês toda a proposta de intervenção prática acerca da psicomotricidade. Neuropsicomotricidade é, na verdade, uma evolução da psicomotricidade, mas são linhas muito paralelas, muito parecidas. Eu brinco aí nas aulas que a neuropsicomotricidade é uma psicomotricidade que tomou bomba, gente. Ela ficou meio robusta. É uma psicomotricidade 2.0, propriamente dita. Mas os elementos de intervenção, eles basicamente vão desenvolver na criança os tais fatores neuropsicomotores ou fatores psicomotores. No ser humano, isso é um combo completo. Qualquer prática que você desenvolva, ele vai ativar mais de um fator psicomotor. Isso é inevitável, tá bem? Então, quais seriam esses fatores? Existem 7 fatores. Fatores estes que você tem que avaliar e verificar se eles estão progredindo conforme o esperado. Na evolução neuropsicomotora, nós temos tônus muscular ou tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, organização espaço-tempo, praxia global e praxia fina. Esses dois últimos você pode ler como coordenação motora ampla, coordenação motora fina, tá? Tem outras terminologias, mas a essência não muda, pessoal. A essência não é necessariamente alterada. Aqui, pessoal, eu tenho a brincadeira de tentar mapear todas as funcionalidades neuropsicomotoras e elas devem ser atingidas ou alcançadas até por volta de 7 anos de idade. Coordenação óculo manual, óculo pedal, aquela base visomotora, ela tem um intervalo de desenvolvimento entre 6 e 8 anos. Então, o meu teto de desenvolvimento é ali com 6 até 8 anos de idade. Você nunca vai antecipar processo. Não preciso sobrecarregar uma criança com 2 anos para que ela segure a caneta com uma base estável e toda equilibrada. No entanto, eu desenvolvo isso promovendo jogos e brincadeiras com a criança, seja brincadeira dirigida ou ela brincando sozinha, comendo formiguinha no chão, como eu gosto de colocar. Pegar a formiguinha do solo já é coordenação motora fina, mas dentro de uma evolução gradual, este é o último recurso a se desenvolver, este é o último recurso a ser estabilizado. Então, quando você for trabalhar com campo neuropsicomotor, com intervenção neuropsicomotora, você vai olhar para todas essas variáveis, todas, combinado? Mas a nossa proposta aqui é trazer inicialmente a base do déficit motor. Isso que a Mara pediu para eu falar para vocês. Então, aqui a gente tem um problema. O déficit motor, ele inicialmente atinge a base tônica das crianças. Tonicidade não é o primeiro da escala ali? O tônus ele deveria estar estável no aprendiz por volta de 1 ano de idade. 1 ano de idade apenas. Tá bem? Com 12 meses, a criança tem que ter uma boa estabilidade tônica. É claro que isso continua sendo desenvolvido ao longo da vida. Mas com 1 aninho, pessoal. E se eu tenho uma criança de baixo tônus, esse baixo tônus, concorda comigo que ele vai prejudicar a manutenção da minha postura corporal? Exemplo, eu posso talvez jogar o corpo para frente, assim, fica todo arcado, todo torcido. Se eu tenho baixo tônus na minha base de postura, eu vou ter toda uma condição de noção do corpo comprometida, toda uma base de equilíbrio comprometida, talvez todo um processo de organização espacial comprometido. Então percebe que a tonicidade ele é o alicerce
ele é o ponto de entrada no processo. Então, guarda isso. Crianças com déficits motores normalmente apresentam tônus muscular ruim, comumente vinculados a baixa tonicidade. Mas existe um grupo de crianças, dependendo do fator de causalidade, em que eu posso ter hipertonia. Aquela criança que é rígida, que é dura, que é toda travada de certa forma. E se este for o caso, até massagem na intervenção resolve e ajuda. Massagem mesmo. Eu vou massagear os braços, as mãozinhas, vou massagear a perna. Então eu tenho que trabalhar na contramão. Se eu tenho uma criança que contrai e tem dificuldade de relaxar, porque tem excesso de tonicidade, ou seja, o meu cérebro está mandando contrair mais do que deveria, desta maneira você tem a possibilidade de fazer uma intervenção diretiva. Agora, se eu tenho problemas no meu tônus, o próximo nível é qual? Equilíbrio, não é? Normalmente, crianças com déficits motores apresentam prejuízos no equilíbrio. E não é só para ficar de pé e andar, não, pessoal. Não é só para manter postura lá, para não ficar todo arcado, caído, torcido, tá? Não é só para manutenção postural. Para segurar a caneta em cima do papel, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de tônus, ó. Se eu apertar demais a caneta, eu não consigo movimentar, eu não consigo articular as letrinhas, eu não consigo falar com precisão. Talvez eu tenha bruxismo, dor excessiva nas minhas articulações, na minha ATM, o que gera dor de cabeça, o que dificulta o processamento cognitivo. Percebe que é um efeito cascata, gente? Percebe que eu tenho ali um elemento bastante elevado, muito gigante, acerca dos fatores neuropsicomotores? Pessoal, estão me perguntando no chat, o que é para fazer? Calma lá, você vai primeiro margear trabalhos de tonicidade, trabalhos de equilíbrio, de lateralidade. Então, quando você entende para que serve cada um desses elementos neuropsicomotores, o exercício, a prática é a menos relevante de todas. Qualquer exercício que você promova desenvolvimento contra a resistência, se a criança tem que empurrar um brinquedo ou puxar um brinquedo, se a criança tem que subir um degrau ou descer um degrau, ir a uma parede de escalada ou não, que a criança tem que rolar ou não, rastejar para buscar um objeto que ela deseja ou não, já é trabalho de tonicidade, já é trabalho de resistência. Então, gente, os mecanismos de desenvolvimento tônico são bem simples. Você só precisa entender se a criança ela vai desenvolver baixo tônus ou excesso de hipertonia. E a partir daí você faz um trabalho de contraponto dentro da sua intervenção. É claro que eu tenho que alimentar alguns processos dentro da estimulação. Os fatores psicomotores tradicionais são esses 7 que eu falei para vocês, principalmente associados ao campo da funcionalidade. Mas eu também tenho que olhar com carinho, porque isso resulta no aprendiz. O tônus, você vai desenvolver ou continuar a desenvolver processos posturais. O tônus muscular me ajuda na manutenção da postura. E por meio desta postura, eu consigo navegar com maior precisão em todos os outros campos psicomotores. Coordenação motora ampla, inclusive coordenação motora fina, e por que não na oralidade? Concorda comigo que se eu estou todo arcado aqui, ó, eu estou mudando a maneira que a minha área da ressonância, a minha área da fonação, aqui na minha laringe, onde estão as nossas pregas vocais, as nossas cordas vocais, eu não posso alterar a anatomia da minha cervical e resultar numa fonação, numa articulação para essa base de linguagem também de maneira ineficaz. Isso está vinculado à postura. Olha a importância da postura. Não é só para ter dor na coluna ou não ter dor na coluna. Estou trazendo uma proposta vinculada apenas à linguagem agora. E claro, dentro desses elementos todos, eu gosto muito de colocar que a intervenção depende de controle respiratório, depende de estabilidade respiratória. Aquela máxima, cheira a florzinha e assopra a velhinha, ou tudo que envolve mecanismos fonoarticulatórios. Porque os trabalhos respiratórios ajudam na estabilidade emocional, auxiliam no autocontrole e, consequentemente, na atuação dessas variáveis psicomotoras de maneira muito mais diretiva. Um detalhe, todos esses fatores psicomotores que eu coloquei para vocês, eles são amplamente difundidos lá nos cursos de pós ou em outras áreas oferecidas pela REMA.
Gente, tem uma ideia hierárquica ali, tônus, equilíbrio e etc. Quando eu tenho uma falha em qualquer um desses componentes, vocês estão falando de uma discrepância educacional. Aí pode ser inúmero, poderia ser déficit motor ou poderia ser um transtorno qualquer. E, habitualmente, a intervenção de qualquer transtorno, de qualquer déficit que você encontre na sua vida, dependerá da estimulação de um ou outro daqueles fatores apresentados. Ou é problema na lateralidade, ou é problema na organização espacial. Nos déficits motores, o campo principal é tônus, equilíbrio e coordenação motora ampla. São os principais fatores que devem ser o seu alvo de desenvolvimento. Mas quer dizer que eu não trabalho lateralidade? Claro que trabalha. Não quer dizer que eu trabalho organização espacial? Claro que sim. Mas o teu foco principal é tônus, equilíbrio e organização espacial. E soma tudo isso, obviamente, os processos sensoriais, a estimulação sensorial. Isso é fundamental para ancorar conhecimentos e evoluções. Então, dentro dessa estrutura dos 7, vocês vão encontrar intervenção para tudo e mais um pouco. E ali eu estou escancarando a você o que é que você tem que fazer. Qual é a variável psicomotora que você tem que procurar exercícios ou atividades práticas. E a gente vai estruturar isso com carinho, com um pouco mais de cautela, né, dentro de cursos mais amplos, dentro da pós-graduação, dentro de um processo um pouquinho mais alongado, para que eu possa alicerçar isso a vocês melhor. Ó, de que maneira eu separo os exercícios para tônus, para equilíbrio, para isto ou para aquilo, tá bem? Mas dentro do déficit motor, pessoal, que intervenções você pode realizar aí? Basicamente, as terapias físicas, ou seja, trabalhos que envolvem contração muscular, trabalhos que tenham direcionamento sensorial, trabalhos que tenham o foco prioritário na base dos fatores psicomotores. Quais deles, em especial? Equilíbrio e coordenação. Ou eu vou gerar na criança aumento de força, aumento de resistência, aumento de tônus muscular. Trabalhos contra a resistência fazem isso, mesmo que fosse lá na ecoterapia, por exemplo. E também vou trabalhar com aspectos na contramão para relaxamento da musculatura. Talvez até fazendo massagem, como eu coloquei a vocês. Então, a base de intervenção física está muito associado ao tônus, equilíbrio e coordenação. É claro que você pode se apoiar em brincadeiras diversas, tá? Brincadeiras individuais, brincadeiras coletivas. Eu só gosto de colocar um ponto aqui. Quando você for trabalhar com brincadeiras que envolvem grupo de crianças, permita que essas brincadeiras não escancarem, não evidenciem demais aquelas limitações da criança. Então, se eu tenho um trabalho coletivo, crie mecanismos que aquela deficiência, que aquela limitação motora fica em segundo plano. Então, a dificuldade dessa criança está sendo diluída entre os outros coleguinhas, entre os outros aluninhos que ali estão, combinado? Isso sempre cabe muito bem. Você também vai se apoiar em uma ampla estimulação sensorial, mas vai bater pesado na estimulação sensorial, porque é através dela que qualquer ser humano, com déficit ou não, internaliza processos. Então, você vai trabalhar com variáveis vinculados à base visual. Gosto muito disso para quem tem déficit motor, tá? Déficit motor tem que trabalhar muito o aspecto de percepção visual. Também vai trabalhar com a base auditiva e com a base sinestésica, que envolve base olfativa, gustativa e, por que não, a base tátil. Os órgãos dos sentidos, pessoal. Esses órgãos dos sentidos, eles são fundamentais em qualquer base de intervenção. Sem esses órgãos dos sentidos, não tem intervenção psicomotora, não tem trabalho de tônus, não tem trabalho de equilíbrio, não tem coordenação motora, não tem nada, tá? Então é necessário sempre fazer essa estimulação sensorial, ou com maior foco sobre ela, ou pelo menos usando como uma forma da informação estar sendo recebida pelo aprendiz. Tá? Então, ou você se dedica somente a esse processo de estimulação, vamos trabalhar com textura, vamos trabalhar com lixa, com areia, com argila, com massinha, com formas geométricas, com base olfativa, com luminosidades diversas, com comprimentos de ondas sonoras diferenciadas. Você vai trabalhar com N processos, tá? Ou com foco principal, ou pelo menos com uma forma para acessar o tônus, para acessar o equilíbrio, para acessar a coordenação motora ampla, tá certo? É claro que quando falamos de déficit motor, a gente inevitavelmente pode trombar nas deficiências.
E aí talvez a gente poderia começar a discutir aqui tecnologia assistiva, que tipo de recurso eu tenho, que tipo de base educacional, que tipo de proposta eu tenho para me apoiar, para favorecer a participação e a adesão dele nos ambientes sociais, relacionais, bem como nas práticas interventivas. Aqui a gente poderia estar falando de órtese, de próteses, por que não de muleta, cadeira de rodas, por que não recursos de tecnologia que auxiliarão o aprendiz a viver melhor as práticas motoras. E aí o campo da tecnologia assistiva ele é bem amplo, tá? Mas para quem nunca ouviu falar desse termo, uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva, uma bengala é uma tecnologia assistiva, um aparelho auditivo é uma tecnologia assistiva, tá certo? Então aqui a gente poderia aprofundar um pouco mais sobre isso. E claro, exercícios em casa, exercícios do cotidiano, que desafiem esta criança a ter o mínimo de autonomia. Aqui eu não quero pensar em estética nem nada disso. A preocupação é, essa criança consegue se alimentar sozinha? Essa criança consegue escovar os dentes sozinha, tomar banho, se vestir sozinho? Então, me apoiar em elementos como este me favorecem uma entrega neuropsicomotora muito mais pontual, uma entrega muito mais eficiente, não só para o contexto domiciliar, mas para o contexto social, tá certo? E pouco a pouco a gente consegue evoluir todos esses processos, tá bem? Dentro dessas variáveis, pessoal, dentro de todos esses elementos, eu trago a vocês alguns exemplos. Eu vi que no chat o pessoal perguntou um monte. Mas Wesley, a minha criança tem isto. O que é que eu faço para estimular ela? Wesley, a minha criança apresenta tal limitação. O que é que eu faço para estimular ela? Primeira regra. Tanto faz o exercício prático. Não se preocupe com ele, ele é o de menos. Tá bem? Você precisa entender a estrutura neuropsicomotora para compreender o que se faz. Vamos usar um exemplo. Perguntaram de gagueira ali. O que é que eu faço na psicomotricidade para melhorar a gagueira? A base da gagueira está muito vinculada ao processo emocional. Então, qualquer atividade que você promova de autocontrole, de controle respiratório, de controle daquela agitação, da euforia, da insegurança por parte da criança, você já está desenvolvendo processos que vão na contramão da gagueira. Então, por exemplo, criei uma prática motora em que o meu alvo, o meu foco principal é estabilizar emocionalmente a criança. Pronto, já estamos caminhando para desenvolver gagueira. Tá? Mas vamos trabalhar então agora com memorização de sons, memorização de ruídos. Legal? Também é uma prática psicomotora que vai te ajudar nesse processo. Aí, Wesley, a minha criança, ela tem baixa visão. Bom, baixa visão, ela tem possivelmente prejuízos no equilíbrio dela. Aí a criança tem déficits auditivos. Possivelmente isso estoura na base do equilíbrio também. Então, o que eu posso fazer como prática psicomotora? Exercícios de equilíbrio. Olha a imagem ali à direita de vocês. Eu poderia trabalhar com equilíbrio dessa forma, ó, caminhando em cima de uma linha. Eu poderia usar uma base maior, dependendo das limitações da criança. Eu poderia trabalhar equilíbrio da minha mão sobre um papel, equilíbrio do meu tronco sobre uma cadeira de rodas, por que não? Então, veja, se eu não sei qual é o fator de causa, eu estou dando um tiro no escuro. Então lá, baixa visão, tem problema psicomotor? Normalmente não, tá? Claro que faltam algumas variáveis psicomotoras pela dificuldade do campo visual. Mas então eu vou potencializar outros canais sensoriais e vou fazer um treino psicomotor mais abrangente, porque não tem falhas neurológicas que resultem em déficit motor. Aquilo é falta de estímulo em virtude da ausência da visão. Tem o prejuízo auditivo, tá? Este prejuízo auditivo, este não impacta o campo motor, mas prejudica em específico a base do equilíbrio. Então você vai voltar para quê? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. Claro que você desenvolve outras variáveis, mas você dá um pouco mais de foco para isso. E ali nas imagens que vocês estão visualizando, eu estou tratando com vocês exercícios para crianças que apresentam déficit motor de maneira mais abrangente. Olha como que tudo funciona. Você já sabe fazer. Eu só preciso entender qual é o fator de causalidade que a gente falou mais cedo. Se eu trabalhar com bola, gente, exercícios com bola de tamanhos e pesos variados, a bola pode ser pequenininha ou grande, com maior ou com menor peso, você já está desenvolvendo inúmeras competências, inúmeras variáveis neuropsicomotoras, em especial o tônus muscular, que a gente falou tanto, tá?
Então, quer trabalhar individual com a bola? Pode. Quer trabalhar com base coletiva, de uma criança lançar a bola para um outro grupo? Pode. Passar a bola para trás? Pode. Qualquer trabalho com bola pode, pessoal. Isso desenvolve tônus, tá bem? Poderia trabalhar com coordenação motora fina? Poderia trabalhar com coordenação motora fina, argila, massinha. Ah, mas a criança tem que melhorar um pouquinho a tonicidade e melhorar um pouquinho a condição de movimento fino. Vamos rasgar papel. Legal. Mas você vai rasgar papel até quando? Até acabar as árvores do planeta, tá? Não dá, né? Então, e outro, sai caro. Então, você pode pegar uma bolinha de apertar e soltar. Isso é trabalho de tônus, ó. Ó meu antebraço aqui, ó. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Desenvolvimento de tônus. Isso vai endossar lá na frente não só a manipulação, mas também a escrita. Posso trabalhar com um montão de atividades que estão correlacionados, estão associados, por exemplo, à coordenação motora ampla. E quer mais do que brincadeiras infantis, jogos infantis? Pessoal, tentei trazer a vocês uma ideia, né, central, uma ideia um tanto mais abrangente, que está diretamente vinculado à essência neuropsicomotora. Nada faz sentido se você não sabe qual é o fator de causa. Então, a partir desse fator de causa, eu começo a trabalhar de maneira mais pontual, de maneira mais específica, qual é o recurso que deve ser potencializado. Como eu disse antes, e falei ainda há pouco, dependendo da causalidade, muda a sua intervenção. Mas isso quer dizer que a atividade é ruim? Isso quer dizer que a prática psicomotora que você escolheu ela é ruim? Não, talvez ela só não coube para aquela pessoa. Talvez ela só não foi a melhor estratégia para aquele determinado público. Então, gente, déficit motor, ele pode ter origens diversas, fatores causais inúmeros, desde a hereditariedade até um processo simples de estimulação. E entender de onde é que vem esta ineficiência motora te permite pensar em intervenção clínica, intervenção medicamentosa, por que não, em terapias diversas, bem como uma prática psicomotora mais para cá ou mais para lá. Eu disse a vocês que a base normalmente está vinculado à baixa capacidade sensorial ou à dor sensorial, isso sempre para os extremos, ok? E primordialmente prejuízos no tônus muscular. Tônus muscular para hipotonia ou para hipertonia, o que resulta em movimentos ruins. Se eu tenho hipo, eu aumento a resistência, joga uma bola mais pesada, tenha desafios para essa criança que faça ela trabalhar contra a resistência. Ou quem sabe trabalhar com bases de relaxamento. Por que não yoga? Por que não trabalhos de respiração? Por que não trabalhos com massagens? Então, eu estou trabalhando de acordo com o que a criança me traz a informação, de acordo com a característica pontual deste ou daquele indivíduo. Entender aspectos neuropsicomotores, basicamente, estão vinculados a esses fatores, a estes elementos todos. E aí eu gosto muito de colocar, pessoal, que este alicerce neuropsicomotor, ele tem idade para ser desenvolvido. Então, eu vou colocar ou esse campo neuropsicomotor até os 2 anos de idade, com um pouco mais de foco para algumas variáveis. Aos 3 anos de idade, eu dou mais foco para outra variável. Depois, aos 5 anos, eu dou foco para uma outra variável. Então, eu tenho períodos em que o organismo da criança está mais receptivo a determinados conhecimentos, a determinados comportamentos, a determinadas características. Então, quando a gente trabalha com todos esses elementos apresentados, você tem a leitura da neuropsicomotricidade na base interventiva, tá? E aí, para acalmar o coração da maioria, né, que estava perguntando ali, tá? Síndrome é uma alteração cromossômica, é uma alteração genética. Existem mais de 20 mil síndromes. E dependendo do cromossomo que ela atua, dependendo do cromossomo que ela está batendo, que ela está trabalhando, que ela está atingindo, eu tenho características motoras diferenciadas. Eu tenho lá uma formação corpórea alterada. Eu tenho baixo tônus ou alto tônus. Eu tenho uma dinâmica corporal maior ou menor, com mais debilidade motora ou com menor debilidade motora. Isso depende da síndrome, mas vai lá, tem mais de 20 mil síndromes genéticas. Então tem um punhado aí. O profissional que vai fazer essa análise junto com vocês é o tal do geneticista. Sei que é um profissional um pouco mais complicado. E aí, dentro da psicomotricidade, para esclarecer outras pessoas que me questionaram, outras pessoas que perguntaram ali no chat, enquanto eu estava no fio da meada aqui que eu tinha visto, a psicomotricidade não é só fator psicomotor, pessoal. Não é só tônus, equilíbrio, lateralidade e etc.
O campo neuropsicomotor também depende de correlação emocional e cognitiva, emocional e racional. Então, trabalhar com elementos práticos que priorizem, que forneçam ao aprendiz uma base cognitiva, uma base de amplos processos intelectuais, de respostas neuromotoras, depende também de uma estabilização emocional. Então, essa leitura afetiva, emocional, primitiva, também são variáveis psicomotoras. Também são elementos que têm que ser colocados nesta balança. Combinado, gente? Ficou simples de entender alguns desses elementos? Fácil mesmo? Então, maravilha, pessoal. Na terceira palestra, agora você tem uma palestra, não me engano, com a Luzia, tá? A Luzia é sensacional, hein, gente? Ela é top da galáxia também, ó. Pensa numa prof alto astral. E depois eu vou voltar para falar de alguns períodos, né, escalonados da base desenvolvimentista. E aí vocês vão perceber que partes da minha fala com vocês lá no final estarão parcialmente alinhada com essa primeira fala. Só que nós, por mais que venhamos a tratar bases separadas aqui, eu trabalho com o campo psicomotor ou eu trabalho com o campo motor, eu tenho um alinhamento de processos que entregam ao aprendiz um pouco mais. E aí me colocaram uma questão aqui no chat sobre a base da intervenção. Se essa base das práticas interventivas, o que é que elas devem considerar na hora de eu desenvolvê-las para as crianças com déficit motor? Bem simples para a gente fechar, pessoal. Quando você observa a criança e você percebe que ela te entrega algumas respostas motoras específicas, você vai fazer um alinhamento motor. Bom, esta variável motora que eu estou vendo neste aprendiz, seja ela mais limitada ou menos limitada, isto é condizente com qual faixa etária? Isto é condizente com qual idade, tá? Qual é a idade que a criança deveria realizar, deveria apresentar estas situações aqui? Wesley, essa criança tinha que estar fazendo esse determinado movimento somente com 8 anos de idade. E ela tem apenas 5. Então calma seu coração. Ela tem muito campo de desenvolvimento para estabilizar essas variáveis. Eu não preciso sair à torta e à direita criando exercício para antecipar processos. Agora, faz a análise contrária. Eu tenho uma criança de 6 anos, só que ela não consegue malemar realizar características motoras ou comportamentos motores de uma criança de 4 anos. Ela está com um déficit, com um atraso neuromotor equivalente a 2 anos, correto? Vai funcionar se você pensar em brincadeiras, se você pensar em estratégias práticas para crianças de 6 anos? Será que isso vai casar? Será que isto vai funcionar? Provavelmente não, pessoal. Muito provavelmente isso não vai rolar. Porque eu tenho uma criança de 6 que não está respondendo como 6, ela responde como 4 anos. Então, qual que é a tua base de intervenção? Exercícios para criança de 6 ou exercícios de atividades práticas para criança de 4? Para criança de 4 anos. Acha, Wesley, mas ela tem 6 anos, eu vou fazer exercício para 4 anos? Claro que sim. Antecipa a base motora porque ela consegue te entregar respostas mais satisfatórias. Aí você estabiliza a base emocional, ela se sente bem, você está priorizando nesta criança o que ela faz de bom e não o que ela não faz, o que ela tem de potencial e não o que ela tem de déficit. Então, olha que interessante. Você está preocupado muito mais com o que ela te entrega de resposta positiva do que ela não te entrega. E por mais que você promova respostas em que ela vai bem, aos poucos você vai inserindo novos elementos que possibilitam a ela ir minimizando as lacunas, e minimizando os déficits, e minimizando algumas dessas variáveis. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!